A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014. Vamos completar 10 anos no ar, dia 14 de novembro. E a gente agradece muito aos nossos queridos irmãos ouvintes, tanto do YouTube quanto da emissora. Estão sempre sintonizados, deixando suas mensagens, que nos incentiva a trabalhar cada vez mais em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem nos ouvir também pelo YouTube, o canal Viver _Melhor. Se inscreva, deixe seu like, a sua opinião é sempre importante para nós. Ou também acesse o YouTube, digitando o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, sempre ligado no programa O Espiritismo está no ar. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos estudar pluralidade dos mundos habitados. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 Operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje, Pai, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos, assim como tu mesmo os vês, e deste modo não ver senão o bem em cada um deles. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, de tal modo que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando pluralidade dos mundos habitados. Enquanto o homem se encaminha para a lua, estudando-a de perto, remove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de 1,5 séculos. Ou seja, enquanto os homens estão ainda em conhecer, desvendar, desbravar outros planetas, a doutrina espírita vem falar exatamente daquilo que Jesus falou-nos há mais de 2000 anos, quando ele afirma: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse eu não vou teria dito. Ou seja, então, Cristo afirma das inúmeras moradas, e a doutrina espírita estuda essas moradas com muita propriedade. Tanto assim que nós sabemos que acima do território brasileiro existem 58 colônias
Tá? O quão importante é estudá-las, inclusive. E acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-nos escrever a sábia declaração: Deus povoou os seres vivos, todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Nós estamos falando da nossa morada que é aqui na Via Láctea, que é uma das menores dentre tantas outras, né? Então a nossa galáxia é pequena com relação à Andrômeda que está aqui do lado. Partindo para a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós gastaríamos 100 mil anos-luz para dar uma voltinha em torno da nossa galáxia, que é uma das menores. Nós estamos a 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Estamos a 540 mil anos-luz da grande estrela de Betzield, da constelação de Orion. Estou dando assim uma pequena pincelada para que as pessoas tenham uma ideia um pouco dessa dimensão toda, e que muitos acham que o mísero planeta perdido na vastidão do espaço, chamado Terra, é o único lugar que se concentra a inteligência e que os astros estão ali apenas de enfeites. Olha, tudo tem uma razão de ser. Nós estamos na segunda categoria de mundo apenas, mundo de provas e expiações, atrasados, né? E existem mundos muito, mas muito superiores a nós. Entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz, considerando que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior do que o nosso Sol. Imagina, senhoras e senhores. E acompanhando-o na nossa Terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas noções, tem a importância de uma casa nos fundos, visto que a Lua é satélite nosso. O globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Viajando a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhões de anos para atravessar de um ponto ao outro o continente galáctico que residimos e que é minúsculo com relação aos demais. Essa noção de física, de ciência, só para que os nossos irmãos se situem, né, um pouco, porque a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. Então nós temos uma formação científica, filosófica e religiosa completamente diferente das demais doutrinas. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos com a natural ao raio reduzido da percepção que lhes é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta quanto a cada sistema. Então, o que o homem observa ainda é muito reduzido exatamente porque a própria visão não permite, né? Só ver coisas materiais, espirituais, ainda está difícil. Ele se desenvolve através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá esquecer a gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos assim no espaço incomensurável mundos berços, mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Então, como eu citei colônias, por exemplo, a colônia Maria de Nazaré
que nós também temos uma homenagem à Mãe do Cristo, é a casa que eu frequento, chama-se Casa Espírita Maria de Nazaré. E esse espírito venerável tem uma função grandiosa no mundo espiritual. Tem um hospital no mundo espiritual onde acolhe os espíritos suicidas, depois de sua saída no vale de sofrimento, chamado de Vale dos Suicidas. Eles são levados para o hospital dirigido por Maria de Nazaré. Existe a colônia das flores, colônia das violetas, colônia do sol nascente, colônia Alvorada Nova, colônia da redenção, colônia das águas, colônia do abacateiro, enfim, 58 colônias existem acima do nosso país. Uma das mais conhecidas, a colônia Nosso Lar, que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Saudamos, pois, o advento da nova era em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio e do radar, do foguete, do cérebro eletrônico, pôde incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação. Também de limitação, obviamente. Compreensível as faixas da matéria em que psiquicamente se entrosa, e desejando-lhe paz a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acorda à luz da razão e da responsabilidade, surpreenderá sempre por base de todo o aperfeiçoamento moral o preceito do Cristo, que coloca o amor de Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito de justiça divina, que manda em toda parte conferir a cada um segundo as próprias obras. O importante é o amor incondicional que o Cristo nos ensinou. E antes de pensarmos em conhecer outros orbes, outros planetas, a viagem deve ser interior. Viaje para o seu íntimo e descubra quantas coisas boas estão ainda adormecidas que você pode colocá-las em prática. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar, na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação, que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores da sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina.
Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se pode pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, à força dos exemplos, que a melhoria do mundo começa em nós. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio da justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento, a quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações.
Prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma como as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou noutras circunstâncias é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências, a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga à sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lê, sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito e, solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, à qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação. O único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam, vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Bem, Adilson, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Usando a liberdade. Muitas vezes imaginamos que ser livre é fazer tudo o que queremos, a qualquer tempo, em qualquer circunstância. Poder agir sem qualquer cerceamento. Pensamos que livre é a pessoa que age sem controle ou parâmetros, conforme pense ou queira. Porém, se refletirmos, veremos que não é disso que se trata a verdadeira liberdade. Se fazemos tudo o que queremos, sem pensar nem analisar a questão, estaremos agindo por impulso ou levados pelas nossas paixões. Em outras palavras, estaremos demonstrando que somos escravos de nossos vícios e desejos. Por esse motivo, o filósofo Immanuel Kant afirmou que somente somos livres quando fazemos o que não queremos. Quando racionalizamos, pensamos, ponderamos antes de agir, exercemos nossa verdadeira liberdade. Não nos tornamos escravos de nossas paixões e exercemos a autonomia da vontade, que, iluminada pela razão, nos permite agir com liberdade de escolha. Quando a razão nos leva a ponderar e refrear nossos impulsos, e a ela obedecemos, nossas ações são lúcidas. Se abrimos mão de uma vontade impulsiva, obedecendo aos ditames da razão para um melhor comportamento, estamos nos servindo de nossa liberdade e expressamos em nossas atitudes que estamos moralmente ajustados. Contudo, em alguns momentos da vida, temos dificuldades em ouvir a razão. Por exemplo, quando nos sentimos devastados pela partida dos nossos amores, arrebatados pelo fenômeno da morte.
Ante o desespero que nos domina, não conseguimos encontrar motivos e não há lógica ou razão que nos ampare. Ou, se somos surpreendidos pela traição de um amigo ou de um ser muito amado, falecem-nos as forças para entender o porquê da situação. Nesses casos, a resignação é a melhor regra. Quando não há o que fazer, quando o controle da situação nos escapa, cabe-nos buscar outro caminho, evitando que nos permitamos agir sem freio nem reflexão. Ao entendermos que tudo o que a razão nos orienta a realizar foi feito, que os recursos que estavam ao nosso alcance foram buscados, e mesmo assim, desastres nos alcançaram, é momento de refletir. Para tudo, há um motivo em nossa existência. Se a lógica não consegue nos ajudar a compreender os porquês, a resposta está em nos servirmos da resignação. Não no sentido puro e simples de meramente nos conformarmos, mas de entendermos que não há outra maneira senão aceitar o que não podemos modificar. Se a morte roubou afetos, de nada valerão nossa raiva, nossa revolta. O recurso que nos resta é buscar explicações na lei natural da vida e da sobrevivência do ser. Se dores profundas nos alcançam, apesar de todos os nossos empreendimentos no sentido de as evitar, convenhamos que o que nos compete é retirar o melhor proveito da experiência, qualquer que ela seja. Assim, encontraremos força e coragem para enfrentar as dores, amparados no entendimento dos desígnios superiores que regem a vida como um todo, através de leis naturais e divinas. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não é preciso que nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento, para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Portanto, meus queridos irmãos, o que importa é a nossa semeadura, porque colheremos tudo aquilo que plantarmos. Então, ao propagarmos a paz e o amor, certamente, quando estivermos enfrentando dificuldades, mãos amigas estarão estendidas para nós. Muita paz a todos, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Muito obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje. Junto com você, estaremos dispostos a outras oportunidades, com a permissão de Jesus. Obrigado a você que nos acompanha todos os dias no programa O Espiritismo Está no Ar, e estaremos juntos também, novamente, em várias outras oportunidades. Tenham todos uma boa noite, obrigado pela companhia, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor
que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.